Boa tarde, eu sou Gustavo, sou mestrando em Direito pela Unesp, sou advogado e membro da Comissão do Meio Ambiente aqui do município de Santa Rosa de Viterbo. E hoje eu e meu amigo, que vai se apresentar, vamos apresentar alguns tópicos sobre obesidade, design urbano, desigualdade social e sustentabilidade que serão bem interessantes. Olá a todos, meu nome é Leonardo Reis Kawamoto, sou graduado e mestrando em Direito pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Unesp, campus de Franca. Também sou bolsista pela CAPES. Antes de mais nada, é preciso discutir o que é obesidade, certo? Ela é uma doença que está listada na Classificação Internacional de Doenças, a CID, e ela é caracterizada como pessoas que possuem índice de massa corporal acima de 30. O que seria isso? O índice de massa corporal é uma fórmula, certo? Que é dada através da equação massa dividida pelo quadrado da altura, e que se esse valor for superior a 30, você é considerado obeso, ou acima de 25 com sobrepeso. Lógico, isso não representa todos os casos de obesidade, há necessidade de uma avaliação qualitativa por parte do médico, mas são bons parâmetros para que a OMS possa estabelecer políticas através disso. Okay? Dados importantes são que 39% dos adultos no mundo em 2016 eram considerados obesos ou com sobrepeso. Isso equivale a aproximadamente 1,9 bilhão de pessoas no mundo. No Brasil, 52,6% dos adultos eram considerados obesos ou com sobrepeso nessa época, certo? É importante também anunciar que há uma crescente na obesidade infantil, certo? E que ela possui, essa obesidade, de modo geral, tanto para adultos quanto para crianças, tem como consequências aumento da possibilidade de desenvolvimento de algumas doenças chamadas não comunicantes, que não são transmissíveis, né? Não são infecciosas. Doenças cardiovasculares, como infarto, por exemplo, musculoesqueléticas, como desgaste das juntas, certo? Causado pelo excesso de peso, desenvolvimento de diabetes mellitus, chamado diabetes tipo 2, e alguns tipos de câncer. E é importante lembrar que, dentre algumas dessas doenças que a obesidade aumenta a possibilidade de causar, são doenças que levam uma pessoa a participar do grupo de risco do coronavírus, do chamado Covid-19, certo? Então, doenças cardíacas e diabetes são fatores de risco para pessoas que possam vir a adquirir esse vírus e desenvolver a doença, certo? A questão interessante também que a gente aborda é a questão das doenças, o impacto que elas causam, a obesidade e essas doenças correlacionadas a ela. Temos o impacto da obesidade em si já é enorme. Segundo dados da OMS, cerca de 27% das mortes mundiais estão correlacionadas a doenças cuja obesidade é o principal fator. E quando analisamos essas doenças cuja obesidade possa impactar questões cardiovasculares, esse valor passa para 1/3. Cerca de 1/3 das mortes mundiais podem ter impacto direto da obesidade. Isso reflete também em questões socioeconômicas. Questões econômicas. Temos um impacto enorme das doenças, da obesidade em si e das doenças correlacionadas no âmbito do SUS. Há um peso enorme, um gasto enorme do SUS, de todos os entes federados, para o tratamento e prevenção dessas doenças. Estima-se que as doenças correlacionadas à obesidade e à própria obesidade, conforme o SUS apresenta, têm um custo anual de cerca de deixa eu só checar esse dado, cerca de 3,6 bilhões de reais por ano para o SUS. E, além disso, você tem custos individuais. Você analisa custos da pessoa, custo individual da pessoa, devido à sua redução de mobilidade, a necessidade de tratamentos e medicamentos. Custos empresariais, o local onde a pessoa trabalha, ela tem redução de mobilidade, redução de produtividade, você impacta economicamente naquela atividade. E custos, não seriam custos, impactos ambientais. Você teria toda essa dinâmica industrial que ampara a obesidade e que a obesidade também incentiva, acabam por reduzir a variabilidade genética dos gêneros alimentares que plantamos. Reduzimos isso para poucos grãos. E todas essas questões causam vários impactos. É necessário considerar todos eles para que possamos compreender a obesidade como um todo. Inclusive, é interessante notar justamente que, sendo a obesidade um problema de excesso de peso, ela tem dois fatores principais que levam ao desenvolvimento dessa doença. Primeiro é a má qualidade nutricional, certo?
pela falta de variabilidade, pelo excesso de dependência hoje por alimentos industrializados e ultraprocessados, certo? Principalmente baseados em sal, gordura e açúcares. Então, ela tem uma péssima qualidade nutricional, não quantidade, porque a quantidade calórica é bastante alta. E, além disso, aliada a um sedentarismo no nosso estilo de vida, que justamente pela falta de prática de exercício físico, pela falta de queima dessas calorias absorvidas, ela se acumula e auxilia nesse aumento de peso, certo? Inclusive, um segundo ponto que a gente discute, que é justamente a estruturação da cidade no Brasil e como essa estruturação urbana hoje auxilia, certo? No desenvolvimento da obesidade na sociedade como um todo. É importante notar que as cidades são estruturadas para carros hoje, então você tem um veículo automotor individual, você tem pouca utilização das áreas verdes quando elas existem no município, certo? Poderia ser uma área muito melhor aproveitada. E ainda a questão da acessibilidade às áreas de prática desse exercício físico. Quando existem, elas são acessíveis realmente à população, certo? Então, são alguns problemas que nós temos dentro da construção urbana, de como a cidade é estruturada hoje, que justamente auxilia no desenvolvimento da obesidade. E isso não é bom, certo? Inclusive, é importante notar também que a questão do planejamento urbano influencia muito, certo? E a pobreza também. Sim. A questão do planejamento urbano, inicialmente a gente analisa a questão dos bairros já com um prévio planejamento. A gente tem uma propensão à obesidade pela falta de locais propícios à prática de atividades físicas. Porém, quando analisamos os bairros sem planejamento, isso se agrava, porque além da falta de locais propícios à atividade física, temos vias mal conservadas ou mesmo ausência de vias, tudo isso prejudica a mobilidade. E a mobilidade é um fator essencial quando analisamos a obesidade. A possibilidade da pessoa usar vias para se locomover a pé ou por meio de bicicleta tem um impacto enorme na questão da obesidade e pode ser um diferencial no maior índice ou um menor índice de obesidade. Há dados que apontam que que bairros com ampla capilarização do transporte urbano e com uma conexão com outros locais permitem que a população ali seja menos propícia à obesidade. Você induz a uma prática saudável e a opção por métodos pelo transporte a pé. Essa é a primeira questão do planejamento. Isso é importante notar também que a pobreza afeta, certo? Indiscriminadamente a questão da obesidade. Por quê? Primeiro, num plano interno, pessoas mais pobres a gente sempre tem aquela noção, né, que a gente consome aquilo que a gente é capaz de consumir. Então, a capacidade econômica é diretamente relacionada ao que a pessoa consome. Se hoje os alimentos industrializados são mais baratos que os alimentos frescos, você tem uma tendência da população mais pobre a consumir esses alimentos mais baratos e industrializados. Isso leva a uma qualidade de vida piorada pela questão da alimentação. Então, é mais propícia ao desenvolvimento da obesidade, visto que os alimentos mais baratos são os alimentos de qualidade nutricional menor, certo? E também essa discrepância com relação a países que são considerados de baixa média renda, que também possuem dois extremos, seja a fome, pela falta de acesso a alimentos adequados por parte da população, seja a obesidade, pela má qualidade nutricional de certos alimentos, acumulada com o sedentarismo. Diante dessa situação, a gente busca discutir algumas ideias que poderiam auxiliar no combate desse problema. As ideias aqui são basicamente focadas no âmbito dos municípios e não se restringe a somente essas. Há outras mais, mas nós daremos importância para algumas no plano mais municipal. A primeira delas é a importância das áreas verdes, certo? Com espaço de concretização de múltiplas políticas públicas. Em um tempo de restrição orçamentária, de crise econômica, tentar utilizar uma política pública para completar outras políticas públicas é essencial, visto que você alcança múltiplos objetivos do poder público através de uma política só. Por exemplo, as áreas verdes. A estruturação das áreas verdes, ela auxilia a combate da impermeabilização do solo, ou seja, como você tem áreas verdes, você reduz a probabilidade de enchente porque o solo possa infiltrar mais água, certo? Ela não passa a escorrer no concreto e vai acumulando em determinada região, geralmente região de baixada.
Espaço de prática de exercício físico, certo? Quando você faz, por exemplo, um parque, você tem uma área verde grande, e você coloca equipamentos para a pessoa poder fazer exercício, você cria trilhas dentro desse parque para que as pessoas possam andar, você, mais uma vez, traz a questão da saúde, e você traz a prática de exercícios físicos, certo? Para esse local. É um espaço de absorção de ruídos urbanos, então você reduz a poluição sonora do meio urbano, você melhora o controle da temperatura urbana, justamente quando você tem uma área verde, você reduz a temperatura média local, então você reduz a probabilidade de formar ilhas de calor, certo? É um espaço de contato com a natureza, estimulando o bem-estar, então você tem novamente a saúde entrando em contato, e justamente ela entra como um espaço de racionalização da utilização do orçamento. Você tem políticas ambientais sendo concretizadas, você tem políticas de saneamento sendo concretizadas, você tem políticas de saúde sendo concretizadas, certo? Então, as áreas verdes são muito importantes. Sim, uma outra questão, uma outra ideia importante é a fragmentação do uso do solo. Os bairros geralmente são focados em um uso singular. Ou você tem bairros residenciais somente para fins de domicílio, ou bairros comerciais somente para comércio, ou bairros industriais somente para indústria. A indústria é uma questão à parte. Vamos focar no residência e comércio. Então, é necessário, quando você cria bairros mistos, uso fragmentado do solo, você facilita o transporte e a locomoção dentro desse próprio bairro. Com essa locomoção facilitada, as pessoas tendem a não optar pela via motorizada e vão circular a pé. Isso, juntamente com uma capilarização das vias urbanas, uma facilidade, uma boa conservação das ruas e calçadas, favorece que as pessoas usem as ciclovias, as calçadas, andem a pé, usem bicicletas para se locomover e quando vão ao mercado, quando vão à casa de um conhecido. Isso facilita muito a prática de atividades físicas e favorece também na questão ambiental. Você tem menores emissões de gases poluentes. Uma outra questão seria uma política pública voltada para as áreas planejadas e não planejadas. Quantas áreas planejadas demandam sim áreas mistas, verdes, as áreas não planejadas precisariam de uma questão uma infraestrutura mínima de mobilidade urbana, criação de vias, pavimentação de o calçamento, para facilitar a locomoção e permitir que a pessoa seja capaz de andar de forma segura. Então é importante sempre notar que quando a gente discute, inclusive, planejamento urbano e transporte, não é só criar áreas ou criar locais para a prática de exercício físico, é garantir o acesso também a essas áreas, extremamente importante. E um último tópico que nós gostaríamos de tocar é a licitação para, por exemplo, merenda escolar, certo? Que aí vamos envolver dois tópicos importantes. Primeiro é justamente garantir que os processos licitatórios, por exemplo, priorizem fornecedores locais, porque há o discurso do desenvolvimento local, que justamente é importante para o desenvolvimento econômico da região, que os fornecedores tenham esse amparo público com relação à captação de recursos, para que eles possam fornecer, por exemplo, merenda para a escola. É importante também que, por ser um fornecimento local, você reduz a pegada de carbono desses produtos, ou seja, você não precisa gastar muito combustível com transporte para que ele chegue até o seu destino necessário, certo? Extremamente possível. E você tem um discurso que legitima, certo? Essa priorização para certas atividades locais. É importante notar também que há uma necessidade de garantir que as crianças tenham maior contato com diferentes tipos de alimentos. Não é somente garantir que as pessoas tenham acesso a alimentos mais saudáveis se elas não podem, se elas não sabem prepará-las, não sabem utilizá-las. Então, dentro de uma lógica de processo de reeducação alimentar, garantir, por exemplo, que as crianças tenham maior contato com diferentes tipos de alimentos, e que elas possam, por exemplo, aprender a manusear certos alimentos, possam inclusive fazer, por exemplo, cálculos de orçamento familiar através de uma lógica de educação alimentar e economia doméstica, você permite uma melhor estruturação com relação a o que consumir, como consumir e se o que eu estou consumindo é bom ou não para mim. Essa noção, essa criticidade é importante, certo? Para garantir uma saúde de qualidade para as pessoas. Outro ponto importante dentro desses processos licitatórios ainda é garantir que os fornecedores forneçam alimentos sazonais, certo? Porque isso reduz o estresse ambiental, justamente porque você reduz o uso de agrotóxicos, porque o alimento na temporada é mais fácil de ser produzido, os custos de produção são mais baixos e ainda aumenta a maior variabilidade de alimentos fornecidos. E isso, além
acumulado, por exemplo, com uma política de fomento de plantas alimentares não convencionais, que é interessante as pessoas aprenderem a manusear, garante uma segurança alimentar maior. Você não depende somente de determinados tipos de produtos ou alimentos para a sua alimentação. Você garante que outros alimentos, outros nutrientes também façam parte. E isso garante uma alimentação mais diversificada, mais saudável, inclusive sabores diferentes a serem experimentados. Isso. Eu acho que é isso mesmo. A gente somente abordou superficialmente esses tópicos. Caso alguém tenha interesse, estamos à disposição para tirar dúvidas, sugerir algumas leituras. Esse trabalho se baseia em uma pesquisa que ambos fizemos juntos. E eu agradeço pela atenção. Até mais.